Mas enquanto ele não vem, já temos que ser felizes aqui na terra, mesmo diante dos gigantes, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das batalhas. É isso. O cristão verdadeiro, ele sabe que o destino dele é o céu, ponto final, na glória. Mas ele está aqui. Então aqui na terra, Deus está conosco através do Espírito Santo. O Espírito Santo Consolador. Então é isso que você precisa compreender. Então está um mover tremendo. Tá assim e já vem há tempo com isso, mas eu estou notando que está aumentando essa intensidade. A intensidade do agir de Deus está aumentando, está aumentando, está aumentando. Porque da mesma forma que se o mal tenta aumentar o seu nível de opressão, de perseguição, de outras coisas contra o povo de Deus, mas nós temos o Consolador. A prova disso que o próprio Jesus diz em João 15, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Mas quando vier o Consolador, então o Consolador, ele está o quê? Significa o Paráclitos. O Paráclitos significa o quê? É ao lado de, quer dizer, ele está ao nosso lado, ele está conosco. Portanto, ele é chamado que está do lado de alguém. Essa palavra significa um mediador, um confortador. Significa o Consolador, um ajudador, um advogado, um conselheiro. O melhor conselheiro é o Espírito Santo. Precisamos de conselhos de pessoas, aqui a gente também dá conselhos, às vezes a gente recebe de alguém conselhos, tudo isso é louvável, dependendo do conselho, né? Mas o Consolador Espírito Santo é aquele que jamais vai nos abandonar. Então, na literatura não bíblica, Paráclitos tinha o significado técnico de um procurador que aparece no tribunal representando alguém. O Espírito Santo guia os cristãos a uma maior apreensão das verdades do Evangelho. Além disso, ele ajuda e dá direção. Além da ajuda e direção gerais que ele nos dá, ele dá a nós força para suportar a hostilidade do sistema mundial corrupto. Ele nos dá força. Quem sabe, amigo, amiga, você tem buscado força em literaturas de autoajuda, e até algumas são muito boas. Mas eu quero te dizer que o único que pode de fato te ajudar e te consolar é o Espírito Santo. Quem sabe você está correndo atrás de tantas coisas para ter um consolo, para ter uma força maior em você. E nós estamos falando aqui do Espírito Santo. O Espírito Santo que Jesus falou, eu vou enviar, e ele enviou. Essa promessa já se cumpriu. Já se cumpriu, ele está conosco. E se você acha que hoje as coisas estão difíceis, quando Jesus voltar e levar os seus escolhidos para a eternidade, o Espírito Santo vai sair da terra e vai ser um caos. Se hoje, Josué, com o Espírito Santo a gente se entristece, a gente às vezes fica chateado com algumas coisas, mas ele nos anima, nos consola, nos fortalece, nos ajuda. E temos a palavra de Deus. Agora você imagina o dia que ele não estiver mais na terra. Será um caos. Será realmente um período de grande tribulação. De grande tribulação. E as profecias estão se cumprindo. Jesus voltará um dia. Eu, nos meus passados 50 anos de idade, como eu nasci num berço cristão, meus pais já eram cristãos, então eu cresci e segui o Cristo, e estou seguindo e vou segui-lo até o fim, até chegar lá no céu. Mas eu me lembro, então, quando eu era jovem, eu lembro quando eu estudava sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, estudava sobre escatologia, né, estudo do futuro, etc. Eu lembrava ali na escola, estudando na escola bíblica, e dizendo, olha,
Jesus voltará. Eu estou ouvindo isso há muitos anos. Estou com 57 anos de idade. Escuto isso desde dos 13 anos, como eu comecei a entender as coisas na palavra ali, lendo a Bíblia, quando eu ganhei a primeira Bíblia da minha mãe. Então, alguém pode dizer, está vendo, ele não voltou. Mas muitos que ouviam a mesma palavra comigo já morreram. Então, tem essas duas maneiras de você sair da terra, né? Porém, o assunto não é morte, o assunto é vida, é vitória, é consolo. Então, o Espírito Santo é o Consolador. Quem sabe você ligou pelo rádio ou pela internet, localizou esse momento para ouvir isso. Você precisa do Espírito Santo Consolador. Você não precisa de autoajuda, você precisa da ajuda do alto. Nós precisamos de ajuda do alto. A ajuda do Espírito Santo. Se você pedir, ele vai te dar. E outra coisa, nós estamos lendo então Provérbios. Provérbios fala de sabedoria. E o Espírito Santo é a própria sabedoria. Provérbios, capítulo 8. O Josué já tinha destacado aqui o verso 12, né? Você leu? Quer ler de novo? Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. Interessante. O verso 17 diz, eu amo os que me amam, os que me procuram me acharão. Olha que interessante. Na minha Bíblia diz assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Quer dizer, a sabedoria está dizendo, ó, se você me buscar, muitos de nós cristãos usamos esse texto para orar, né? Dizendo a quem orar de madrugada, né? Vai encontrar. Então, mas se está buscando, orando, é porque está buscando a verdadeira sabedoria, que é o próprio Deus. Então, tudo tem conexão com isso aqui. E é linda essa frase. Eu amo, quer dizer, a própria sabedoria falando, né? Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Você busca Deus, você vai achar Deus. Você pede direção para Ele, Ele vai te dar direção. Você pede o consolo do Espírito Santo, Ele te consola. Se você está agindo incorretamente para com algo de Deus, Ele vai falar com você. Ele vai ministrar você. Ele vai falar com você. Eu creio. O Espírito Santo, Ele fala. O Espírito Santo, Ele fala. Ele fala. Eu estava uma vez numa roda de amigos conversando. De repente gerou um papo ali meio esquisito. E eu quase que eu entrei naquele assunto e eu senti o Espírito Santo falar assim, fica quieto. Não entra nessa não. Entendeu? Porque o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele é sensível, ele entristece. Ele entristece. Então, se você, meu amigo, minha amiga, professa a fé em Cristo e tem o Espírito Santo, cuide com suas palavras. Não é porque todo mundo está falando que eu vou falar. Não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer. Se isso que eles estão fazendo não é certo, não é correto, não é justo. Muito cuidado para não entrar na onda de grupos que se levantam para fazer alguma coisa e de repente eles estão falando algo que desagrada a Deus e de repente você entra num barco furado, vamos assim dizer, né? Então nós temos que entender que o Espírito Santo ele fala. Então converse com ele nas suas orações. Fala, Espírito Santo, fala comigo, ministra. Esses dias atrás eu falei para ele, Deus, me dá um sonho profético para mim entender um negócio. E às vezes você faz esses pedidos e Deus não dá sonho nenhum. Né? Ele sabe o momento certo, as intenções do coração de quem pede. Né? Mas você acredita que 2 dias seguidos ele me deu. Foi impactante. Um deles foi com criança, inclusive que Deus abençoe as nossas crianças. E foi tão forte o agir de Deus, nesse sonho profético, que aconteceu de sábado para domingo da semana passada agora. De sábado para domingo, para essa semana. Foi muito impactante Deus mostrando algo e orando pelas crianças. Aí quando foi domingo lá no culto presencial no hotel, enquanto as irmãs estavam ali louvando, ministrando louvor, eu estava na primeira fileira, então de costa para o povo, evidente. Eu estava ali. Aí, de repente, veio alguém me abraçou pela cintura. Era uma criança, era um menininho. Ele me abraçou e ficou orando por mim. Rapaz, mas nunca vi uma cena daquela comigo, de uma criança. Eu não lembro a idade dele exatamente. Ele é filho de um casal que
e tem caminhado conosco, além de a distância pelo rádio, mas também está congregando com a gente no presencial, frequentando no presencial. E é um casal muito querido, tem 2 filhos maravilhosos, que é o Gabriel e Rafael, né? Rafael. E quem me abraçou, acho que foi agora eu não lembro se é o Rafael, acho que é o Rafael. Enfim, eu sei que foi assim um momento assim, eu lembrei do sonho, falei, olha aí. E o menininho é de oração, rapaz, ele me abraçou e ficou intercedendo por mim lá, orando lá. Mas foi assim um santo remédio, porque partindo de uma criança, mexe, né? E ele é muito espiritual, o menino, a família, né? É muito bênção, né? Então foi sensacional. Então eu quero anexar aqui a essa palavra agora, eu quero anexar nesse momento um áudio. Quero anexar esse áudio. Esse áudio aqui é a irmã Cecília. É a irmã Cecília, que é a mãe do menino que estava lá, que teve essa atitude espiritual bacana. Então ela vai falar aí para você, olha que bacana o que ela fala, que ela mandou agora há pouco para a gente esse áudio. Vamos ouvi-la. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, ouvintes desse abençoado programa do Ministério Agindo Deus, Quem Impedirá. Tudo bem, queridos? Eu espero que esteja tudo bem na doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Edson, pastora Eva, nossos pastores queridos, irmão Josuério, passando para desejar um ótimo dia a todos e um abençoado fim de semana a você que está ligadinho ouvindo essa abençoada programação. Eu não sei o que você precisa, o que você necessita nesse dia, nesta manhã, mas creia que Deus está no controle de tudo. Deixa tudo nas mãos do Senhor, deixa Deus agir na sua vida. Declare nesta manhã a tua vitória e a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bacana, Amém. né? Muito palavras, bonita, né? Uhum, mensagem muito bonita. Então, pessoal, essa é uma das famílias que caminha com a gente e é feliz. Amém. É abençoada, né? Entendeu? Isso é bacana. Então, é muito interessante aí essas palavras. Então, voltando à questão do Espírito Santo, né? Ele consola e ele usa pessoas. Quantas e quantas pessoas foram já consoladas neste horário com a gente aqui? Porque o Espírito Santo que fez a obra, mas usando o pastor, o Josué e alguns outros, o pastor Pedro, quando pode vir aqui. Pedro, foi uma pessoas bênção. que nos apoiam também, né? Então a gente vê o quê? O agir de Deus. E eu quero dizer para você, meu querido, talvez você está num lugar tão distante, talvez você mora sozinho, né? Tem muita gente que mora sozinho, né? Então lembre-se, o Espírito Santo ele está aí com você, ele te consola, ele te anima, tá certo? Então essas palavras aqui, Josué, é para fortalecer a fé do povo e se apegar com Deus e não se distrair com certas coisas que andam acontecendo no mundo e também no Brasil. Não percamos o foco e não sejamos enganados com narrativas malignas que estão por aí no mundo todo e no Brasil então nem se fala. Isso aí. A palavra final sempre é do Senhor. A palavra final na tua vida, na minha vida, na vida do pastor Edson, na vida até do Maurício aqui da técnica, de todos nós, amados, de todos, Fábio. Fábio. Opa, troquei o nome, desculpa, Fábio, desculpa. Então, amados, todos, né, nesses milhões e bilhões de pessoas que tem na face da terra, a palavra final quem dá sempre é o Senhor. Às vezes a palavra final, né, dele nós não aceitamos, porque a gente ainda é coração duro, às vezes o ego fala mais alto, mas a palavra final dele sempre é melhor. Ah, com certeza. Olha, eu assim, quando é Deus mesmo, que você tem certeza que é a palavra de Deus, é uma maravilha. Porque quando você fica meio, será que é? Porque provavelmente não seja de Deus. Às vezes é leis dos homens, né? Às vezes é imposição humana, né? Exato. Porque existe uma grande diferença entre você obedecer a algo que é de Deus e obedecer uma instrução dada por um homem ou por uma mulher que se passa como de Deus e não é. Né? Porque existem os caprichos. O senhor, né, o pastor e a pastora já ensinaram muitas vezes que quando o coração não está em paz, a mente não está em paz em determinada situação, decisão, resposta, é porque não é para fazer, é para que não é para levar adiante. Então, se o coração não está em paz para venda de alguma coisa, para compra, para isso, para aquilo, aquele outro, seja o que for, não é de Deus, que nem diz. Exatamente. Vamos colocar um trechinho aí, vamos ver se vai dar. É uma música aí que está em áudio. Foi a irmã Cecília que mandou, parece que é ela que está cantando, ou playback, eu não sei, mas vamos ver um trechinho aí,
É a mesma irmã que acabou de falar aí, que faz parte do projeto Agindo Deus, quem impedirá? Da família Agindo Deus, quem impedirá? Falando Agindo Deus, cadê os hermanos? De Paraguai, Argentina, tudo quietinho aí. Manda um alô pra nós aí. É América Latina, em geral. Vamos ouvir. Deus está no controle. Não tenha medo do que pode acontecer. Agindo Deus, quem impedirá? Você precisa crer que Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Pode a terra parar, pode o sol escurecer, o oceano secar, o mundo inteiro te esquecer, mas há um Deus assentado sobre o trono que vela por você. Tudo tem o seu tempo. Não pare de orar. Essa luta, essa dor não vão te matar. Espera em Deus, confia em Deus, que o teu futuro nas mãos do Senhor está. Deixa nas mãos de Deus o teu futuro. Nas mãos de Deus o teu problema. Deixa, lance toda ansiedade nas mãos do Senhor. Deixa nas mãos de Deus o impossível. É isso aí, pessoal. É a irmã Cecília que está louvando, pai. Que ela bonito, mandou né? aqui ela. Ó, ela vai estar louvando no hotel aqui em Curitiba, Aí, domingo agora, às presencial, 9h30 da manhã. Então, aproveita e vamos adorar o Senhor, então. Um abraço, Cecília, obrigado aí pela participação aí, foi muito bacana. E juntos com Jesus somos mais fortes.